Olá, Vanilton Senatori é o presidente da Acesa Capuava, Associação Cultural, Educacional, Social e Assistencial, que presta um serviço extraordinário no atendimento a pessoas com deficiência. O trabalho envolve fonoaudiologia, hidroterapia, terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, pedagogia e ecoterapia, que inclusive fez com que a Acesa ganhasse reconhecimento regional. Vamos ver como a população pode colaborar com esta entidade aqui em Valinhos, uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública, que busca a inclusão social de pessoas com deficiência. Boa tarde, Vanilton, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas, programa da nossa TV Câmara Valinhos. Boa tarde, inicialmente quero agradecer a vocês pelo convite à nossa entidade, a Acesa, e agradecer a você especialmente por essa oportunidade da gente poder estar falando um pouco. E parabenizar por esse programa, que realmente é muito importante para que a comunidade conheça um pouco mais do trabalho que é feito na cidade. E a Acesa está na cidade desde que época? Como surgiu? A Acesa, ela é fruto de um sonho da Heloísa Picciota, Heloísa de Carvalho Picciota. Heloísa é proprietária da fazenda Capuava, onde está a casa tombada de Flávio de Carvalho. Heloísa é descendente de Flávio de Carvalho, né, o nosso artista plástico dos anos 30, 40. E ela, psicóloga de formação, sempre teve uma vertente muito grande de apoio aos mais necessitados. Então ela fazia no trabalho na Capuava um trabalho com crianças com deficiência, jovens com deficiência, e usando a ecoterapia. Ela trabalhava com ecoterapia, tinha facilidade dos animais lá que tinha na fazenda, então ela fazia esse trabalho. Começou e esse trabalho foi crescendo, aumentando o número de pessoas interessadas, a Heloísa sempre fazendo isso por conta dela, às custas dela, sempre trabalhando com pessoas amigas envolvidas com ela. Nesse trabalho foram sendo formadas, inclusive, pessoas mais jovens interessadas no trabalho. E oficialmente a Acesa, como entidade, ela foi criada em 2002. Quer dizer, antes disso, por uns 5 anos, a Heloísa já fazia esse trabalho e em 2002, então, criou-se formalmente a entidade. A Acesa foi constituída de maneira legal em julho de 2002. E desde então ela vem crescendo. A Heloísa construiu em área própria da fazenda, ela foi construindo as instalações que existem hoje para o atendimento desse grupo de trabalho. E está lá. Hoje, em 2002, nós estamos com 12 anos de ação da Acesa. A Heloísa, então, fez história em Valinhos. Sim, fez história. Ela é valinhense, família criada aqui em Valinhos. E, infelizmente, ela nos deixou há 8 anos atrás, em 2006, problema de saúde, ela acabou falecendo em junho de 2006. E hoje a entidade ela tem o quê? Uma diretoria? Como que é a Constituição? Desde a Constituição dela em 2012, 22 pessoas assinaram a ata de Constituição, né, de formação da entidade. Eu tive o privilégio de estar entre essas 22 pessoas, já morava aqui em Valinhos à época, e já tinha uma relação de amizade com a Heloísa, que até acabou ficando mais estreita em função da minha filha mais nova, que cresceu lá, namorava o filho da Heloísa, hoje é casada com ele, e acabou gostando. Eu já trabalhava com pessoa com deficiência, então essa ligação nos aproximou. E acabou minha filha sendo fisioterapeuta, se formando em fisioterapeuta, e a entidade foi criada. Então, na criação dela em 2002, ela passou a ter, como qualquer entidade sem fins de lucro e constituída legalmente precisa, passou a ter um corpo de associados, né, que formam a sua Assembleia Geral e elege a sua diretoria. Então ela tem uma diretoria eleita a cada 4 anos, conforme previsto no Estatuto, e que vem tocando esse trabalho. E quantos são os assistidos hoje? Hoje a Acesa ela atende 74 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Todos eles com deficiência, a grande maioria com deficiência múltipla, severa,
muitos deles, inclusive acamados, que ficam o tempo todo ou na cadeira ou numa maca, que precisam de assistência constante de pessoas para alimentação, para higiene pessoal. Então é um grupo bastante assim, comprometido no sentido da deficiência e que tem o seu atendimento. E esse atendimento é feito lá para alguns, que a família assim entende, no período integral, que ficam lá o dia todo, e outros que ficam meio período. Aqueles que têm uma deficiência que permite ainda fazer uma complementação, ou na realidade fazer uma parte na escola e a outra parte de complementação lá na CESA. E há muitos assistidos humildes? Praticamente 80% são indicados pela assistência social da Prefeitura de Valinhos e são todos muito humildes. E há uma parceria da CESA com a Prefeitura também? A Heloísa fez isso enquanto viva, às expensas dela, sem nenhuma dificuldade. Depois, com o falecimento dela, até 2008, a gente ainda conseguiu tocar com alguma coisa que a família podia disponibilizar, mas realmente não tinha mais condição. Quer dizer, não tinha mais condição, até por uma série de fatores de ordem particular da família, não tinha mais como estar exaurindo a família para tocar o trabalho. Foi quando aí a Câmara Municipal, até o vereador, que hoje ainda é vereador, Paulo Monteiro, que fazia parte do grupo de amigos também da Heloísa, desde a criação lá da CESA, o Paulo conseguiu aprovar uma lei aqui na Câmara Municipal e a CESA passou isso em 2007, final de 2007. A Heloísa tinha 1 ano e pouco que ela tinha falecido, 1 ano e meio, aprovou-se essa lei e a partir de 2008 então foi possível, porque pela falta dessa lei, a CESA não conseguia fazer nenhum tipo de convênio com a Prefeitura, não tinha essa possibilidade. Uma utilidade pública. Sim. Aí então, em 2007, com essa lei que foi aprovada aqui, ela passou a poder fazer o convênio. E a partir de 2008 até hoje, ela tem feito convênios, que na realidade, à luz da lei, são contratos e não convênios. Ela presta serviço para a Prefeitura. A assistência social, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura faz a triagem, a identificação das pessoas que precisam e encaminha, e a CESA faz o atendimento. Esse ano, o ano passado, final do ano passado para esse ano, entrou mais também a Prefeitura de Louveira. Estamos atendendo algumas crianças na mesma situação daqui de Valinhos, que é feita a triagem pela Prefeitura de Louveira e encaminha para cá, que também é um outro contrato que a CESA tem com a Prefeitura de Louveira. Aqui em Valinhos, os contratos, contrato barra convênio, né, são com as áreas da assistência social, educação e saúde. Então, os atendimentos prestados pela CESA, os serviços prestados pela CESA atendem essas 3 áreas, educação, saúde e assistência social. E a CESA, em comparação com a APAE, é mais ou menos igual? Ou o tipo de deficiência dos assistidos é diferente? Não, na realidade, o trabalho é semelhante. Tanto a APAE quanto a CESA atendem basicamente a mesma clientela. A diferença que existe é evidentemente de origem, né? A APAE tem mais de 50 anos, as APAEs surgiram no Brasil nos anos 50, né? A primeira APAE lá no Rio de Janeiro, e depois ela foi se espalhando e hoje a APAE é um nome nacional muito forte, muito bem dirigido e bem representado e que faz esse trabalho. A característica, o que difere uma de outra na realidade, é que a APAE foi criada inicialmente por grupo de pais e pessoas que tinham filhos com deficiência, e a CESA não é o caso da Heloísa. Ela criou a entidade pelo trabalho que ela fazia e daí ela acabou virando uma entidade pela necessidade jurídica de ter uma entidade para dar essa proteção. Mas em termos de clientela, basicamente atendem as mesmas. A diferença hoje da APAE Valinhos com a CESA é capacidade de atendimento. A APAE de Valinhos tem muito mais capacidade de atendimento, tem uma área muito maior de atendimento, mesmo assim não consegue atender a toda a clientela de Valinhos. E a CESA hoje, a dimensão que ela tem, nós estamos trabalhando dentro do limite nosso de capacidade. A área instalada, a área construída, embora a fazenda seja grande lá na Capuava, o território é grande, mas o espaço adequado para atendimento ele é menor.
E a outra diferença que eu diria é que a ACESA surgiu de um trabalho de ecoterapia. A partir da ecoterapia, que é o trabalho que a Heloísa fazia e que hoje é mantido na ACESA como a base do trabalho ainda, esse é a ecoterapia, ele tem esse atendimento. E esse atendimento ganhou um reconhecimento regional recentemente, né, com matérias publicadas na imprensa. Sim, teve visitas que nós recebemos de diversas entidades que promovem e que observam esses trabalhos, acabaram concedendo à ACESA alguns prêmios. Recentemente o Itaú concedeu um prêmio à ACESA, um prêmio em dinheiro inclusive, que está permitindo a gente ampliar um pouco o nosso espaço. Está sendo feita uma ampliação lá no espaço para melhoria do atendimento. E outros reconhecimentos de mérito, que aí não entra a questão financeira, que também tem acontecido e que deixa a gente feliz, principalmente o grupo que trabalha, porque qualquer entidade, a PAI, a ACESA, qualquer uma delas, fundamentalmente vai depender do seu grupo de trabalho. Eu apenas estou como presidente por uma questão estatutária. Eu não trabalho lá na ACESA diariamente, a minha função é uma função voluntária. Agora, quem realmente toca a entidade é o corpo técnico. Então, a ACESA tem um corpo técnico, uma diretora técnica, que são profissionais contratados, pedagogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogas. Então tem um grupo, para você ter uma ideia, de 74 assistidos, a gente tem perto de 60 funcionários. Porque você tem quase um por um. Quase um por um. Nós temos muitos dos nossos atendidos que precisam do acompanhamento de um cuidador. Tem um cuidador o período integral com ele, que vai desde a higiene pessoal, passando por alimentação, por todo o cuidado para evitar acidentes, essas coisas todas. E não é uma coisa fácil. Porque a rotatividade acaba sendo muito grande, porque você trabalha muito com estagiário, o pessoal que está aprendendo, e depois vai embora para outros empregos. Não é todo mundo que aguenta trabalhar numa situação dessa, porque é uma situação realmente de estresse, em termos de atendimento, que você precisa a pessoa precisa estar preparada para aquilo. Tem aquelas pessoas que são heróicas nesse trabalho, e aí que eu digo que a equipe técnica é a grande diferença. Nós temos lá a pedagoga que está desde o começo da CESA. A pessoa nasceu para aquilo. Ela trabalha como pedagoga numa área que pouca gente tem a coragem que elas têm para desenvolver, e a gente está sempre grato a essas pessoas. Quer dizer, na seleção dos funcionários envolve também essa parte do coração, né? E é interessante porque quando você faz entrevista para alguém vagas que precisam, e é comum, principalmente na faixa de cuidadores, na faixa até de técnicos mesmo, psicólogo ou fisioterapeuta, tem muita pessoa interessada, jovens que estão saindo de universidade, iniciando a vida profissional, mas o impacto da ação derruba muita gente. Então a gente tem uma rotatividade aí acima do que a gente gostaria que acontecesse. E você tem um trabalho pessoal de muitos anos, né? Sem ser com a ACESA, mas com um trabalho aí de carreira, de profissão nessa área com deficientes. Eu sou profissional de educação física, eu formei em Campinas em 1972 e em 73, por concurso público, eu fui embora para Brasília, onde eu fiz a minha vida toda. E desde o início, ainda na faculdade, aqui em Campinas, eu fiz estágio no Centro de Reabilitação de Piracicaba, CRP lá em Piracicaba, um estágio de universidade. E acabei, nesse estágio, CRP, atendia pessoas com deficiência. Aquilo acabou plantando aquela famosa coisinha que entra no sangue, você depois vai descobrir mais tarde. Aí quando eu percebi isso em 74, eu já estava envolvido com a questão da educação física e do esporte da pessoa com deficiência. Então eu fiz a minha vida inteira, nos últimos 40 anos, de 74 para cá, só trabalhando sempre com educação física, trabalhei na escola até aposentar lá em Brasília como professor, e com atividade física para pessoa com deficiência. Nessa passagem, nessas coisas que a vida ensina para a gente e coloca na frente da gente como desafios, né, eu fui diretor de Educação Física do Distrito Federal, Secretaria de Educação. Por um período lá eu era o responsável pela Educação Física do Distrito Federal na Secretaria de Educação local. Mas acabei depois indo para o Ministério da Educação, a convite também, em 85, e
Pelo meu envolvimento, a partir do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi em 1981, um envolvimento muito grande com a pessoa, com a questão do esporte, o pessoal da cadeira de roda, que estava começando uma grande batalha para aparecer enquanto esporte no Brasil, isso lá no final dos anos 70. E aí eu acabei, quando assumi o governo Sarney, em 85, eu fui para o Ministério da Educação para coordenar o esporte escolar do Ministério da Educação. Aí o Sarney criou um grupo para reestruturar a educação especial no Brasil. E eu fui indicado pelo MEC como representante na área da educação física, porque o MEC naquela época não tinha Ministério do Esporte, era a Secretaria de Educação Física e Desportos do Ministério da Educação. O Ministério do Esporte foi criado pelo Collor em 90. Então eu fui como representante da Secretaria de Educação Física nesse grupo de trabalho. E aí nós fizemos a reestruturação da educação especial do Brasil, entre 85 e até o final de 86. E com isso foi criada a CORD, a Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. E pelo envolvimento, trabalho lá, não sei porquê, não foi pela cor dos meus olhos, com certeza não foi por isso, eu fui convidado para ser o coordenador adjunto. Então, na realidade, a CORD foi criada, a doutora Tereza Costa do Amaral foi nomeada pelo presidente Sarney como coordenadora nacional da CORD, e eu como coordenador adjunto. Tereza tinha uns problemas dela particulares, ela ficou com a coordenadoria funcionando no Rio de Janeiro, no Itamaraty, lá do Rio de Janeiro, ela tinha o gabinete dela lá, e eu ficava em Brasília como coordenador adjunto no Palácio do Planalto. Quer dizer, então aí eu oficializei que eu tinha que ficar na área do deficiente, fui saindo devagar do esporte. E nessa brincadeira acabou em 90, quando o Collor foi eleito, ele criou a Secretaria de Desportos da Presidência da República, quer dizer, tirou o esporte do Ministério da Educação e levou para ser o secretário o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, né? Nosso grande atleta, o Zico. E o Zico, a gente já tinha contato, por causa do Zico, sempre ajudou os deficientes no Rio de Janeiro com a questão do esporte e cadeira de rodas. O pessoal que eu tinha contato eram todos amigos do Zico lá. Então, quando o Zico foi nomeado secretário de esportes, o primeiro ministro de esportes do Brasil, né, o Zico me chamou e pediu porque a Secretaria de Desportos da Presidência da República, quando ela começou a ser elaborada, eu trabalhei junto com uma pessoa lá aqui de São Paulo que estava trabalhando no governo do Collor, na montagem da equipe do Collor, né, do programa de governo dele. Esse pessoal, um professor amigo meu aqui de São Paulo, eu falei para ele, eu te ajudo desde que nessa Secretaria de Esportes o deficiente esteja envolvido, a pessoa com deficiência. Isso foi a condição. E para nossa surpresa, nós fizemos uma proposta, a Secretaria era uma coisa muito enxuta. Secretaria de Esportes, Secretaria de Desportos da Presidência da República só tinha 2 departamentos ligados ao secretário, que era o ministro, né? Um departamento de esportes profissional e não profissional, e o outro que a gente bateu para acontecer e que o presidente Collor aceitou e aprovou sem mexer uma única linha, que era o Departamento de Esportes para Pessoas Portadoras de Deficiência. Aí o Zico, quando foi convidado para isso, ele me chamou para ser o diretor desse departamento. Então eu fiquei, até a saída do Collor, eu fiquei como o diretor do Departamento de Esportes para Portadores de Deficiência da Presidência da República. É importante dizer o seguinte, foi a primeira vez, a partir daí, que no orçamento federal se garantiu dinheiro para o esporte para deficiente, porque até 1990 você dependia de ter um amigo, um conhecido que conseguisse uma verba, não sei o quê. Não tinha previsão de recursos para atender essa área. Com a criação da Secretaria de Presidência da República e o Departamento de Esporte para Deficiente, no orçamento de 91, porque em 90 o Collor ainda administrou, como é em qualquer lugar, né? Você faz o orçamento, você manda o orçamento aqui para a Câmara para o ano que vem, né? O primeiro ano de mandato, sempre a pessoa entra com o orçamento que foi aprovado no governo passado, né? Esse é o normal da política brasileira. Então, o Collor, no primeiro ano, não tinha um orçamento específico. Mas no orçamento de 91 do governo brasileiro, é o primeiro ano em que você vê lá uma rubrica orçamentária destinada ao esporte para a pessoa com deficiência. E eu tenho orgulho de ter participado disso. E aqui em Valinhos você está desde quando? Quando eu aposentei em Brasília, a minha família, eu cresci em Campinas, né? Os meus pais vieram para Campinas em 54, eu estudei em Campinas, saí daqui, comecei a trabalhar na área da educação em Campinas, em 72. E aí, quando eu fui embora para Brasília por concurso, eu ainda era solteiro, mas tinha minha namorada em Campinas, depois casei, ela daqui de Campinas, aí foi comigo para Brasília, minha esposa até hoje.
Então, quando nós resolvemos voltar, para ficar mais perto da família, porque a gente era o único longe, né? Eu e ela, elas duas irmãs, uma irmã morando aqui em Valinhos, a outra morando em Campinas, os pais morando em Campinas, meus pais morando em Campinas, meus irmãos em Campinas, só nós lá para Brasília. E aí a gente resolveu lá em Brasília, tá na hora, eu vou aposentar, vamos voltar para ficar perto da família. Eu brinco hoje, eu tenho 5 netos, eu tenho o prazer de estar junto com meus netos. Meus filhos não puderam estar junto com os avós, porque só via o avô nas férias, né? Porque moravam em Brasília e eles nasceram em Brasília e só via o vovô e a vovó em dezembro, no Natal. Quando muito vinha no mês de julho, quando dava para vir. Então nós falamos, vamos agora ficar perto deles. E resolvemos voltar. Mas aí Campinas já estava muito grande, eu falei, vamos... E a minha cunhada morava aqui em Valinhos, mora até hoje, a irmã da minha mulher, né? a Heloísa. E aí o que a gente fez? Alugamos uma casa aqui, eu acabei comprando um terreno e me estabeleci em Valinhos. Então, desde que eu voltei de Brasília, eu não era campineiro, que eu sou penapolense, né? Eu virei valinhense, pronto, moro em Valinhos, estou aqui desde o começo. Mas além dessa participação na CESA, você também fez as Olimpíadas Especiais aqui em Valinhos, já em né? Brasília, Um programa muito bonito também, né? Nesse trabalho lá em Brasília, isso começou em 84, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Special Olympics International, que é da família Kennedy. Na realidade, a Special Olympics foi criada pela família Kennedy, através da Fundação Joseph Kennedy Jr. Eles tinham uma irmã do presidente, era deficiente intelectual. Então, em função dessa deficiência, a família criou uma fundação para estudar a questão da deficiência, que é a Joseph Kennedy Jr. Foundation, né? Tem o nome do filho mais velho que morreu na guerra. Então, essa fundação criou o programa Special Olympics, que é um programa de esportes para deficiente intelectual. Eu conheci esse programa em 84, na Venezuela, numa viagem que eu fui, conheci esse programa em 84. E tive a oportunidade de trazer esse programa junto com a Federação Nacional das APAES. Nessa época eu assessorava a presidência da Federação Nacional das APAES lá em Brasília. Esses meus envolvimentos, né, de extraordinário, não da vida profissional, porque isso aí era a vida voluntária, né? E aí nós trouxemos o programa o Special Olympics, ou Olimpíadas Especiais, para o Brasil em 85, no Congresso das APAES realizado em Salvador, na Bahia, em julho de 85. Em 86 experimentamos o que difere um pouco o programa das Olimpíadas Especiais é que ele dava condição de competição para todos, não é competição só para o mais capaz. Então a diferença do programa montado pela Special Olympics é exatamente essa. Todas as pessoas participam dentro do seu nível de habilidade. Não é só o melhor que vai, então todos têm, cada um compete com o outro que é igual a ele. Isso, para a deficiência intelectual, e para a criança, de um modo geral, eu não vejo coisa melhor. Quer dizer, você dá numa escola, por exemplo, participação de todas as crianças participar. No sistema tradicional de esportes, você faz uma seleção e leva os melhores, que é um caminho que também não está errado, que é um caminho natural de esportes. Mas a característica da Special Olympics é outra, que é o esporte de participação, todo mundo participa. E eu comecei em 85 nisso, quando eu vim embora aposentado para Brasília, a gente já tinha, para Valinhos, né? Desde 1990 a gente tinha criado a Olimpíadas Especiais Brasil, uma associação também foi criada lá em Brasília, para poder tocar o programa no Brasil. E quando eu me transferi para cá, para Valinhos, a gente trouxe essa ideia. E acabou que nós tínhamos que fazer, em 94, um primeiro evento nacional, né? Então aí nós contamos na época com o apoio da prefeitura, era o Dr. Moisés, o prefeito, Moisés Abujade, né? Então o Dr. Moisés, o Cláudio Nava era secretário de esportes, então a gente teve toda essa chance de apoio da prefeitura de Valinhos e fizemos uma festa muito gostosa, em setembro de 94. Eu digo que até é uma coisa que eu tenho, vocês que são de TV, eu tenho isso, não sei se a prefeitura de Valinhos ainda tem, mas eu tenho a minha cópia porque eu ganhei na época. Eu tenho todo gravado o show de abertura da Olimpíada de 94 em Umatic. Ainda existe Umatic, né? É difícil achar uma máquina Umatic para rodar hoje, né? Mas eu já consegui passar para um CD, viu? Está tudo gravado em CD, em DVD, né? Então dá para usar. Então tem o show de abertura, que eu digo que Valinhos precisa explorar isso enquanto mídia, enquanto marketing, né? Lembra do programa Amigos da Rede Globo, que juntava as 3 duplas? Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano e o Chitãozinho e Chororó?
Aquilo começou aqui, em 94. No show de abertura da Olimpíadas Especiais, quem veio cantar foi o... Foram os três, ou Não, só o foi, Chitãozinho? não, foi o Zezé, foi o Leandro e o Leonardo, que vieram oficialmente. E o Chitãozinho estava livre Daqui da naquele dia, ele região. veio, então ele veio, tem gravado, ele participou, ele cantou com o Leandro, cantou com o Leonardo, e dali 6 meses saiu o Amigos. Eles fizeram dupla cantando, tem isso gravado, tem... A gente está falando aqui, se alguém quiser ver, é só pegar e rodar o VT. Valinhos fez história, então, Valinhos também fez história, nesse aqui na festa do contexto, filho. na Então festa do tava lá filho. o Chitão, só veio o Chitão com o Leandro, o Chitão com o Leonardo, o Leandro e o Leonardo, o Síndrome de Down invadindo o palco e indo abraçar, cantando abraçado com eles. Uma festa bonita de 94. Hoje o programa não existe mais aqui na cidade, no Brasil, como que tá? Em 2002, o Comando Mundial do Programa, nos Estados Unidos, resolveu fazer uma alteração e chamava Olimpíadas Especiais Brasil. Eles resolveram no mundo inteiro que tem que chamar Special Olympics, em inglês. E aí mudou o comando, mudou o critério. Nós estávamos com 14 unidades da federação, já tínhamos o estado de São Paulo e mais 13, além do Distrito Federal, mais 13 unidades, tanto que a última competição que nós realizamos pela Associação Olimpíadas Especiais Brasil, que a sede nós trouxemos para Valinhos, foi em Sorocaba e Votorantim, os Jogos Nacionais de 2002. Né? Lá nós tivemos 14 estados participando do evento, 1.500 deficientes. Todos os estados vindo por conta da Secretaria. Rondônia, por exemplo, chegou com um avião da VASP pago pela Secretaria de Educação do estado de Rondônia. Quer dizer, foi uma festa bonita. Aí eles resolveram alterar o esquema de trabalho e hoje continua existindo. Tem uma pessoa, pessoas que trabalhavam com a gente, que nos ajudaram muito na época do programa, continuam ainda, o professor Wagner aqui da PUC de Campinas, a professora Tereza Leitão de Jundiaí, da Faculdade de Educação Física de Jundiaí, continuam ainda tentando tocar o programa, mas ficou muito menor do que era, infelizmente. Era um programa... Eu tive a oportunidade de participar por alguns anos e, nossa, muito emocionante. Acompanhou, você chegou a ver, era um negócio assim, a gente tinha demais. Itatiba, o Itamar, o Léo em Vinhedo, Pedro Rosa, aí pegava esse pessoal todo, quer dizer, tinha uma turma muito boa que trabalhou e ajudou bastante. E que agora, infelizmente, diminuiu bastante. Né? Mas continua, é um programa vitorioso, eu acho que é um programa fantástico. Porque ser voluntário ajuda mais a pessoa que é o voluntário do que a quem precisa, né? Olha, eu concordo com isso, e realmente, eu tenho um prazer enorme de estar trabalhando com essa garotada, e é uma coisa que você faz, né, independente de horário, de custo, de não sei o que, você faz realmente, essa ação voluntária eu acho que faz bem. É claro que cada um tem um jeito de ser, mas também acredito que só voluntário não consegue tocar, você tem que profissionalizar. Não adianta. A CESA, por exemplo, a gente conta com muita gente do voluntariado que contribui nas festas, nos eventos que a gente promove para arrecadação de fundos, festa junina, o Arraial da Ajuda, na feijoada, que a gente faz também para poder captar fundos, que a gente tem que, o que a gente tem de contrato com a prefeitura cobre uma boa parte dos custos da entidade, afinal de contas os custos são porque os atendimentos são feitos, né? Mas não cobre o 100%, então você tem que correr com outras coisas para poder... E contribuição do associado é muito pouco. Hoje a CESA não tem 50 pessoas que regularmente pagam mensalidade. Nós não podemos nem exigir isso dos familiares que vão lá, porque são pessoas absolutamente... A pessoa só contribui se ela puder e se ela quiser. Não tem obrigatoriedade nenhuma de contribuir. Quem pode, evidentemente, tem 2 ou 3 famílias que têm atendidos lá com a gente, que têm disponibilidade, que ajudam, são importantes, mas é o que eu digo, o voluntário ele tem é uma coisa muito boa para o voluntário, faz muito bem ao voluntário, ele tem um papel importante em qualquer entidade, na CESA, na PAI, qualquer um, mas a entidade tem que profissionalizar. Se ela não tiver profissionalizada, ela não consegue andar. Mas tem um trabalho psicológico muito grande também com os pais, para poder entender tudo como funciona, aceitação, existe isso também na CESA? Sim, esse trabalho é o cotidiano da entidade. Qualquer entidade que trabalhe no atendimento
de criança, jovem ou adulto com deficiência ou com idosos, por exemplo, você tem que trabalhar com família. A família tem que estar envolvida. Eu vejo, nós temos agora em Valinhos a FEAV, né, que é o Fundo das Entidades, é o Fórum das Entidades Assistenciais de Valinhos. A gente está reunido em 11 entidades, Cocric, Rosa e Amor, a PAI, a CESA, o Recanto dos Velhinhos, e a gente tem conversado muito nas reuniões do FEAV, e realmente essa questão do voluntariado é importante e essa questão do envolvimento familiar do atendido. Nem sempre é possível. E na CESA a gente passa por isso. A gente tem famílias na CESA ótimas. A grande maioria, graças a Deus. Mas a gente também tem pessoas que acham que deixa lá, resolver o problema, não sei o quê. E são coisas que não é bem assim, né? Você está ali prestando um atendimento, mas o filho é dele e a responsabilidade final, legal, é da família. Nós já tivemos casos lá que a própria promotoria pública teve que, e a prefeitura de Valinhos é que custeia isso, tem um atendido nosso que mora num abrigo, porque a família não tinha como dar atendimento ou por desinteresse ou por falta de recurso, então ele vive num abrigo, ele vai do abrigo diariamente para lá, passa o dia com a gente atendido, é super feliz na deficiência dele, que ele só consegue sorrir e mais nada, não fala, não faz Mas nada. anda assim? Não, ele não anda, não fala, e é um deficiente grave. Mas imagina se não fosse a prefeitura colocando num abrigo como ele está hoje, como é que ele ia estar na casa dele? Totalmente largado, né? Sim, talvez nem tivesse mais aqui, né? É exatamente isso, né? Mas assim, a CESA tem um trabalho também de levar esses assistidos para o mercado de trabalho ou não chega nisso? Tem, e é bem pequeno, porque o grau da deficiência do pessoal lá, o grau de comprometimento é bem alto. Aqueles que têm possibilidade, a gente tem feito esse trabalho tanto para escola, os que estão na idade escolar, né, que frequentam a escola num período e a CESA no outro, e aqueles que podem se preparar para o mercado de trabalho e ser encaminhado. Mas é uma população de característica bem complicada para esse tipo de destinação. É mais fácil, e a gente tem feito isso, é o trabalho interno, quer dizer, ele produz alguma coisa internamente, desenha um cartaz, faz alguma coisa que pode ocupar o tempo dele com atividade produtiva, vamos dizer assim, mas encaminhar para ele trabalhar no mercado de trabalho, assinar uma carteira profissional, a nossa clientela é bem complicada para isso. E Valinhos, como você considera Valinhos com relação à acessibilidade? Bom, Valinhos é uma cidade de acessibilidade difícil pela topografia, né? Se você pensar, por exemplo, no deficiente físico cadeirante, né? Então é uma cidade que é difícil para caminhão, se não tiver bom de marcha, não sobe certas rampas aqui na cidade, né? Imagina um cadeirante. Agora, é uma cidade que tem se preocupado, desde a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem havido uma participação maior tanto do Poder Executivo quanto do próprio Poder Legislativo, está acompanhando isso, e o Poder Judiciário tem a obrigação de estar fiscalizando o cumprimento da lei, né? E existe uma preocupação de estar fazendo a adequação da cidade para isso. Falta alguma coisa? Falta. Ainda falta alguns passos a serem dados, mas sem dúvida alguma, desde que eu cheguei em Valinhos e nesse meu envolvimento com a área da pessoa com deficiência, eu posso dizer que Valinhos já deu alguns passos adiante, já tem trabalhado. Tem coisas que são insolúveis, né? Então, tipo de construções antigas que você dificilmente vai conseguir acessibilizar, topografia da cidade, que isso realmente não tem. Mas tem outras coisas que podem ser resolvidas e eu acho que caminha, podia ser um pouco mais rápido esse caminho, mas tem caminhado. Nesse contexto, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que tramita no Congresso, ajudaria também? Com certeza. O Estatuto é consequência vem lá de 81, né? Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente não pode deixar de lembrar que o Estado de São Paulo é pioneiro, porque os conselhos que hoje tem, da criança e adolescente, do idoso, da mulher, da pessoa com deficiência, são frutos da Constituição de 88. Quer dizer, a Constituição de 88 estabeleceu essa forma
de ação que os municípios, os estados e municípios devem ter os seus conselhos, né? Está lá na nossa Constituição. Mas São Paulo sempre foi pioneiro. Então, em 81, a partir do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, quando foi 85, o Montoro criou o primeiro Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Brasil. Quer dizer, o primeiro conselho estadual é o Conselho de São Paulo, criado em 1985, 3 anos antes da Constituição, já numa visão de futuro. E esse trabalho dos conselhos vem, hoje já está bem mais avançado no Brasil todo, chegou ao municipal e está andando bem. Eu acho que essa é uma alternativa que vai vir. E Valinhos, acho que 6 anos atrás, foi em 2008, foi criado, a Câmara Municipal aprovou uma lei e criou o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. E esse hoje está ativo, você participa, né? Como você falou? Eu atualmente sou suplente. Eu fui no primeiro mandato do Conselho, eu era titular, depois eu optei em não ser candidato, representando a CESA. No primeiro mandato eu entrei como representante da CESA como titular. Já no segundo mandato eu preferi me afastar, porque foi criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu fui chamado pela doutora Linamar e estou trabalhando lá. E aí ficava incompatível estar na secretaria e no conselho aqui. Você hoje tem um trabalho também no governo do estado voltado à pessoa com deficiência? Sim, depois que eu me aposentei, eu fiquei dedicado um tempo exclusivamente tocando como voluntário o programa das Olimpíadas Especiais. Aí, em 2003, quando o Dr. Geraldo foi eleito a primeira vez governador, na sequência do Mário Covas, o secretário de esportes que ele convidou foi o Lars Grael. O Lars é um amigo de muitos anos, do pai dele lá em Brasília, já conheci o Lars jovem, né? Não era menino, mas já era jovem, porque ele é um pouco mais novo que eu só. Eu brinco com ele que ele só tem 50, eu tenho 66. Né? E aí o Lars foi ser o secretário de Estado de Esportes, ele acabou me convidando, eu fiquei 2 anos no governo de São Paulo, trabalhando como assessor do Lars Grael, 2003 até 2005. Aí, em 2005, o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro tinha que implantar o esporte escolar, por exigência da lei Agnello-Piva, que eles recebem recurso da loteria, né? E 10% desse recurso tem que ser aplicado no esporte escolar, por lei, tanto o olímpico quanto o paralímpico. E eles estavam lá com um problema sério com o TCU, por não ter projeto na área, não aplicar o recurso do escolar, que vai para uma conta específica. Aí eles me chamaram e eu montei um programa para o Comitê Paralímpico Brasileiro, chamado Paralímpico do Futuro. Fizemos um treinamento em 18 estados brasileiros de professores para atender na escola o deficiente, porque na escola os deficientes não fazem educação física, né? Infelizmente a grande maioria era deixada de lado dentro da escola. Então nós fizemos um trabalho, um treinamento com os professores, e mostrando a possibilidade de atender na educação física e fazer atividade esportiva, e com isso o Paralímpico do Futuro. E é um orgulho também a gente poder dizer que nessa questão nós levamos o treinamento para o Pará. Eu estive em Santarém, em Marabá, em Soure. Sabe onde é Soure? Soure é a capital da Ilha do Marajó. Nós fomos dar curso lá em Soure, na Ilha do Marajó, Belém. E nessa andança surgiu um garoto que não tinha as 2 pernas, né, amputado, que usava uma prótese dessa que a gente chama de perna de boneca, né, que é aquela prótese de plástico, né, essa prótese normal que é oferecida no hospital para a pessoa poder andar, né? E esse menino surgiu, acabou aparecendo na primeira competição que a gente fez para estudantes, né? Foi em Fortaleza, em 2006, no Ceará. E esse menino é o Alan Fonteles, que ganhou do Oscar Pistorius lá em Londres em 2012. Né? Ele tinha 16 anos quando ele apareceu, 15 para 16 anos quando ele apareceu, e hoje é o Alan Fonteles. Hoje, evidentemente, que ao invés da perninha de boneca, ele usa uma perna de titânio, né? uma prótese de titânio, que dá a ele uma condição técnica muito melhor para a corrida. E é um garoto fantástico, está com 22 para 23 anos agora. Mas o seu cargo no governo do estado é? E aí, então, terminei o trabalho no Comitê Paralímpico em 2007, eu ia fazer 60 anos, eu falei, chega agora eu vou aposentar, vou ficar em casa. Para quê? Criou a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em março de 88. Aí eu entrei para o Conselho Estadual, Conselho Municipal aqui de Valinhos, falei, o máximo que eu vou fazer, eu vou ficar no Conselho Municipal,
não quero mais saber de trabalhar. Local, né? Ficar local. Não, estou aqui, não quero mais saber de trabalhar. Porque eu ia para Brasília segunda-feira e voltava sexta, parecia político, né? Para trabalhar no Comitê Paralímpico Brasileiro, porque eu não vou voltar a morar em Brasília. A família ficou aqui, eu ia, passava a semana em Brasília trabalhando. Foram 2 anos assim. E foi um ano bom, né? 2007, você lembra que eu saí do comitê em julho, e em julho, até julho eu viajava praticamente toda semana, eu viajava 3 a 4 vezes de avião. E naquela semana, em julho, da Tampa sou reto lá em Congonhas e deu aquele acidente lá. Eu ainda estava viajando naquela época. Bom, chega, vamos parar, né? Tá na hora de ficar em casa. Aí, 2008, começou o Conselho Municipal aqui, eu fui eleito, sempre trabalhando, ajudando o pessoal da CESA, acabei entrando para o Conselho Municipal. Aí o Serra criou, governador do estado, ele criou o Conselho, a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi a primeira secretaria estadual também. E o Serra tinha criado, enquanto prefeito de São Paulo, a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Ele pôs a Mara Gabrilli, na época, como secretária municipal. Depois, quando ele se elegeu governador, ele criou a Secretaria Estadual. Mais uma vez, São Paulo pioneiro, porque foi a primeira Secretaria de Estado com essa característica. E foi como titular a doutora Linamara Riso Batistella, fisiatra da USP, uma das maiores especialistas em reabilitação, diretora do Departamento de Medicina e Reabilitação da USP, hoje o INREA, né, o Instituto de Reabilitação da USP. Ela foi convidada pelo governador Serra, assumiu, e é uma pessoa com quem eu tenho um contato já há muitos anos, em função da vivência esportiva. A doutora Linamara, como médica, ela sempre usou, na complementação da reabilitação, basicamente ela trabalha com lesados medulares, né? A reabilitação maior é de lesado medular, pessoal de acidente de moto, acidente de carro, não sei o que, acidente de mergulho, água rasa, pessoal que arrebenta a coluna e vai para a cadeira de roda. Então ela sempre trabalhou na USP e sempre usou como complementação a questão do esporte. Tanto que o INREA tem um dos times mais antigos de cadeira de roda do estado de São Paulo. Pouca gente sabe, mas no Hospital das Clínicas, no antiga DMR, hoje INREA, tem um time que é o time de basquete de cadeira de rodas, que era um processo de reabilitação. Então, quando a doutora Linamara, por isso a gente tem esse contato, essa amizade já há alguns anos. Aí quando ela assumiu, ela me ligou, me convidou para conversar, me chamou para conversar e quando vi, maio de 2008 eu já estava nomeado no estado, estou lá até hoje, já há 6 anos e meio. Então agora você deixou de ir para Brasília e vai para São Paulo e volta. Não, eu parei de viajar de avião, mas em compensação nesses 6 anos eu já rodei pelo estado de São Paulo mais de 60 mil quilômetros, porque eu fui em todas as regiões mais de uma vez levando as ações da Secretaria de Estado dos Direitos. Eu falei para a doutora Linamara, a única coisa que eu não sei é trabalhar em gabinete. Posso planejar alguma coisa, trabalhar dentro do que a gente propõe, mas a gente tem que ir pé na estrada. O negócio de ficar no gabinete não é comigo. Ela, não, vamos embora, vamos, não sei o quê. E até eu brinco, porque eu peguei um carro, né, o carro à disposição da secretaria, ele tinha 800 quilômetros. O primeiro dia que eu andei nesse carro junto com o motorista, nós fomos para Ribeirão Preto. Nós entregamos o carro, depois de 2 anos, que é carro locado, ele estava com 66 mil quilômetros. Então eu rodei mais de 60 mil quilômetros só no estado de São Paulo, só indo e voltando. E a semana passada, mesmo sexta-feira da semana passada, eu estava com a doutora Linamara lá em Catanduva. Catanduva é minha terra. Sua terra? Então, lá nós fizemos um centro de inclusão esportiva, de inclusão e convivência social. A antiga ABB, era um clube que tinha lá, a prefeitura desapropriou e ficou com a área. Então nós cobrimos e aquecemos uma piscina que já existia, fizemos uma quadra coberta, tamanho oficial, todinha acessível, com rampa, tudo, e uma academia adaptada. Então foi inaugurada agora em julho e sexta-feira passada eu fui com a doutora Linamara, ela foi fazer uma visita lá com o prefeito Vignoli. E até eu brinco, né, que eu falava para o ex-prefeito Marcos, e já falei para o Cleito aqui, a minha maior tristeza é que nesse tempo todo fizemos obra em Mogi das Cruzes, Botucatu, Catanduva, Bauru, Lençóis Paulista, Bertioga. Não consegui nenhum em Valinhos, acredita? Coisa dela. Mas precisa ter demanda, né? Se não tiver a demanda, é difícil sair. Mas quem sabe, né? Tudo é um caminhar. Tudo é um caminhar, é claro. Quem sabe uma hora definitivamente você consiga ficar em Valinhos. E aqui em Valinhos, como a população pode fazer para ajudar a CESA?
Eu acho que uma grande ajuda vocês já estão dando. Com o programa Sala de Visitas, você, com a audiência que tem, com o conhecimento, evidentemente vai espalhar essa informação. Para as pessoas que ainda não sabem o que é a CESA, vão ter essa oportunidade de verificar, de conhecer, de se interessar. Eu digo isso porque é preocupante às vezes. Em encontros que a gente vai, conversa, eu falo da casa do Flávio de Carvalho. Sabe que metade das pessoas que moram em Valinhos não sabe que tem a casa do Flávio de Carvalho em Valinhos, não sabe que é uma casa tombada, que é um patrimônio histórico, que é um patrimônio nacional que está lá, precisa ser restaurada, e não é fácil, porque uma casa tombada você não reforma, né? Você tem que restaurar, e uma coisa, casa igual aquela lá, o restauro dela tem um projeto que está sendo desenvolvido, e se for aprovado lá no Condefat, vai dar um restauro bonito lá, a casa deve ficar até, que é um ambiente muito bonito. Então, assim como a casa não é, que é mais antiga do que a CESA, né? A CESA está lá dentro da área da casa, a casa está dentro da fazenda Capuava, a entidade também não é conhecida. Eu acho que esse programa com certeza vai ajudar muito, e eu acho que tem que ser um trabalho constante de tentativa de conscientização, de mostrar, eu falo sempre para o pessoal da CESA, para a nossa equipe técnica, para o restante da diretoria, a gente tem que pôr o bloco na rua, a gente tem que sair e mostrar. Não é marketing, não é querer vender produto, não é nada disso, mas mostrar realmente o que existe. Porque se você ficar restrito ao grupo familiar, aquele que é o usuário, é bom, é importante, as famílias sendo bem atendidas, com certeza são propagadores do trabalho que é feito, da informação, mas não é o suficiente, entendeu? Você tem que fazer a coisa se tornar mais conhecida. A gente tem uma dificuldade natural nas cidades onde tem uma APAE, por exemplo, porque a APAE é um nome muito forte. Então, quando você fala em deficiente, na maioria das cidades do Brasil, a pessoa já pensa na APAE. Então, você tem que estar explicando que não é a APAE, é uma outra entidade, não sei o quê. Sem nenhum demérito ao trabalho da APAE, que é um trabalho fantástico, e eu digo isso por conhecimento de causa, né? E é realmente um trabalho respeitado. Mas uma entidade, qualquer entidade que para funcionar, ela tem que trabalhar bem, porque senão ela queima o filme, né? E não fazer o trabalho, se fizer o trabalho errado, ela está fora da área, e tem que ter divulgação, ela precisa de divulgação. E normalmente essas entidades não têm recursos para divulgar. É difícil você pegar uma entidade que tenha dinheiro para fazer uma campanha publicitária. Não vai ter. Uma entidade dessa, sem fins de lucro, raramente vai ter essa condição. A gente depende realmente dessa divulgação institucional que possa acontecer e do dia a dia do trabalho. Mas você vai sair daqui com o e-mail da TV Câmara, com o e-mail do Departamento de Comunicação, que sempre que tiver alguma coisa a gente pode divulgar também nos nossos telejornais aqui da TV Câmara. E uma coisa, a minha mala de e-mails que eu tenho no meu minha lista, no meu mailing, né? Eu vou mandar um avisozinho para todo mundo entrar no YouTube a hora que estiver lá para ver e conhecer a CESA. A minha entrevista aqui eu reputo como a menos importante. O mais importante, na realidade, é realmente divulgar a entidade. Até, não sei se vocês têm imagens da entidade, alguma coisa que valesse a pena colocar, o trabalho que é feito com as crianças, isso seria muito promissor se vocês pudessem ajudar dessa forma. Não, a gente ajuda sim, pode deixar. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visitas da TV Câmara, em nome do presidente Lorival. A gente agradece essa entrevista e não faltarão oportunidades para a gente se encontrar de novo aqui. Com certeza, eu que agradeço a você, a sua gentileza, o seu sempre disposta a ajudar e apoiar. A gente já esteve junto em outras ocasiões, em situações diferentes dessa hoje aqui de trabalho, e sabe que realmente o seu compromisso, o seu profissionalismo na área jornalística ajuda bastante. E eu é que agradeço em meu nome pessoal e em nome da entidade. Muito obrigada, e leva meu abraço para a Tatiana, para a Mariana, para a Eliene, para o Gustavo e para os netos. Com certeza, levarei para os 3, hoje aliás, esse não pode falar. Isso. Eu quero, Denise, agradecer você,
especial como a jornalista responsável, a TV Câmara por essa oportunidade que é dada, para mim pessoalmente e fundamentalmente para a nossa entidade, para a CESA. E espero que com isso a gente possa ter mais condição de estar desenvolvendo e dando conhecimento do trabalho que a entidade realiza. E quero deixar um grande abraço ao presidente Lorival e a todos vocês aqui da equipe técnica da TV Câmara pela excelência do trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. Tá. Muito obrigada e não faltarão oportunidades para a gente se encontrar de novo aqui na TV Câmara. E a TV Câmara exibe amanhã uma outra entrevista no programa Sala de Visita, sempre às 12 horas, depois com reprise às 17. Aí na sexta-feira não tem Sala de Visitas. A TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias com imagens da sessão que ocorreu na terça-feira. Até lá!